pergunta 63, na qual os teólogos do Westminster perguntam o seguinte: qual é o quinto mandamento? E a resposta nós vamos encontrar em Êxodo 20, os primeiros 2 versos. Os irmãos lembram, é o prefácio, o geral, que diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A pergunta número 64: o que exige o quinto mandamento? E a resposta é: exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um, em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores e iguais. E aí o texto de Efésios nos diz o seguinte: filhos, Efésios 1, verso 1: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com Ele não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos auxilia, me ajuda a expor esse texto. Glorifica o Teu nome, em nome do Teu Filho em nosso meio. Então, o Santo Espírito possa me guiar toda a palavra, trabalhar tanto no meu, como no coração de todos aqueles que forem ouvir. Imprime, Senhor, em nossos corações a Tua Santa Palavra, de modo que isso frutifique nas ações da nossa vida, de modo que o Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós fizermos, para que nós possamos de fato viver para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Senhores, antes de mais nada eu gostaria de falar a respeito da lei em si. A gente está estudando, dando essa ênfase, e serão ainda várias e várias mensagens a respeito dos 10 mandamentos. E eu creio que a verdadeira pregação do Evangelho, ela inicia com um autoexame à luz da lei. Os irmãos sempre devem lembrar que eu sempre falo que não há boa nova sem a má nova, que não há anúncio de libertação sem anúncio de condenação, que não há necessidade de um redentor se as pessoas não sentem que precisam de uma redenção. Através da lei nós vemos que não apenas as nossas obras, mas todos os nossos desejos e inclinações são pecaminosos. E é através das sublimes exigências da lei que nós entendemos o nosso estado. Qual é o nosso estado natural? O nosso estado natural é ser digno de condenação. E o nosso estado é ser sem nenhuma virtude. Não há em nós nenhuma virtude que possa agradar ou fazer com que Deus se incline até nós. É a lei que nos coloca numa situação sem saída. Como diz Paulo, agradou a Deus colocar todos debaixo da lei, para que Deus pudesse usar então de misericórdia com aqueles que quisesse.
Então nós somos nivelados pela lei e nivelados por baixo. Então é a lei que nos ensina a necessidade plena de um Redentor. É ela que nos condena, é ela que aponta o caminho inevitável do homem natural. E é o entendimento da lei que nos mostra então a necessidade absoluta e total do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o Evangelho que nos leva a descansar em Cristo. É o Evangelho que nos leva a descansar nos seus méritos, que nos alivia, nos dá o entendimento que não é nada que nós possamos merecer, nem antes de sermos salvos, nem depois, mas são sempre os méritos de Cristo, e é sempre a sua graça, e é por isso que nós encontramos a segurança. Por isso, nós buscamos levar sempre o povo ao cerne do Evangelho, através da lei. Como diz o puritano, uma frase maravilhosa, para ele a lei era como que uma agulha que ia perfurando, e enquanto perfurava, ia levando a linha do Evangelho para ir fazer a costura. Então a lei é que vai abrir caminho para que o Evangelho possa nos alcançar. Tá, mas e para o cristão, para o crente? A lei é absolutamente importante, porque diariamente ela nos mostra qual é o caminho que agrada a Deus, qual é o caminho que nós podemos traçar para que sejamos santificados e moldados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos mostra as nossas falhas diárias, o que nos dá e nos causa humildade, para nós entendermos que é por graça e somente por graça. E por fim a lei nos mostra a misericórdia que se renova a cada manhã, o que nos leva à segurança, porque os méritos que nós descansamos, reafirmo, não são os nossos, mas são os méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós podemos descansar na nossa salvação, confiar nela. Senhores, nós também estudamos até a última exposição sobre os 10 mandamentos. Nós vimos a primeira tábua da lei, o que nós entendemos como a primeira tábua da lei. Aqueles mandamentos que atuam num sentido vertical entre Deus e os homens e Deus, do alto. Nós temos agora diante de nós, a partir desse mandamento, esse mandamento especificamente, eu creio que é aquele mandamento que une as duas tábuas, e a partir desse, os próximos mandamentos, do 6º em diante, são os mandamentos que nós vamos encontrar no nível horizontal, do relacionamento entre a comunidade de fé, entre os iguais. Mas eles iniciam e retiram sua energia, sua força da primeira tábua, do nosso relacionamento com Deus. O 5º especificamente, então, como eu falei, ele une essas duas tábuas, porque ele já começa a falar do relacionamento horizontal, honra teu pai e tua mãe, mas a força desse honrar pai e mãe se encontra em nosso pai, na honra devida a ele. Ele então está bem no meio, dividindo as duas tábuas de certa maneira, mas as juntando. Pela providência divina, nós temos estudado também nas ministrações de quarta-feira a respeito de 1 João, onde nós vimos que o apóstolo ele une inseparavelmente o amor a Deus com relação ao amor aos irmãos. E João de tal maneira ele frisa que se nós não amarmos os nossos irmãos, nós de fato não amamos a Deus. 1 João 4,20, é mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que vê. Se não ama quem vê, como é que vai amar aquele que não vê? É muito fácil falar, né? E nós estamos de fato estudando isso nesse exato momento, de maneira que nós conseguimos enxergar então em Cristo, ele não substituindo a lei por uma nova lei, mas ele resumindo a lei, o resumo da lei que se encontra nos 10 mandamentos da sua lei moral. Cristo ainda ele faz um resumo em 2 mandamentos, e esses 2 mandamentos se dão em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. A primeira tábua que nós vimos, e esse mandamento que vai ligar as 2 tábuas. De tal maneira que o puritano Thomas Watson é corretíssimo ao afirmar que nós não podemos ser bons no primeiro e ruins no segundo. Se nós achamos ou conseguimos
Ou imaginamos que somos bons na primeira tábua, nos primeiros mandamentos com relação a Deus. Não, nós amamos Ele sobre todas as coisas, nós não temos imagem, nós buscamos fazer um culto conforme o seu mandamento, não professamos o seu nome em vão e temos guardado o dia do Senhor. Poxa, que bacana! Mas se não há a guarda dos mandamentos horizontais, o amor ao próximo, o amor àquele que nós vemos, o amor a qual João fala, o apóstolo, que manifesta ao mundo o amor de Deus, que João escreve no seu evangelho, o próprio Cristo falando que é a maneira pela qual o mundo vai saber que nós somos discípulos. Se nós não conseguimos atingir isso, então é mentiroso o nosso primeiro cumprimento. Nós não podemos ser bons em apenas uma das tábuas. Ainda a respeito do que o apóstolo João fala em 4:20, né? Disser que ama a Deus, mas que odeia o seu irmão a qual vê, ele é mentiroso. Nós temos visto nessas ministrações de João que o conceito de ódio ele é muito vasto. E ele é tão vasto que o conceito de ódio ele é interligado ao conceito de homicida. Aquele que odeia o seu irmão, ele é um homicida. De tal maneira que não honrar aos pais, note bem isso porque é forte, não honrar aos pais é uma demonstração de ódio a eles. O não honrar os pais é uma demonstração prática de ódio a eles. E principalmente de ódio a Deus, que tanto mandou que nós o honrássemos, que tanto nos entregou aos pais, e que é de fato nosso Pai, de qual esse mandamento deriva a sua força. Foi Ele que instituiu isso. Então, o não honrar os pais, ele nasce num princípio da rebeldia, que nasce naquele orgulho que nós vimos no Éden, o orgulho de querer ser igual a Deus, o orgulho de querer definir o que faz ou o que não faz da sua vida. O presbítero Solano Portela, ele afirma duas coisas importantes a respeito desse mandamento. E notem, a ministração de hoje ela vai ser extremamente técnica. Nós vamos estabelecer muitos conceitos para nós estudarmos esse mandamento mais a fundo. Então o Solano Portela ele coloca duas coisas interessantes. A primeira, Deus colocou o respeito como um instinto nos filhos para com os pais. Há esse instinto nos filhos, mas nós vamos ver que isso se perde. Em segundo lugar, esse respeito ele tem sido minado, detonado, arruinado, destruído pelo ensino errado de que amor e disciplina, eles caminham em polos separados. Hoje é muito difícil as pessoas conseguirem entender que o amor de verdade ele pune, que o amor de verdade ele disciplina. Casais que nasceram influenciados por Woodstock, por um jeito hippie de pensar, eles imaginam que os pais eram rígidos e talvez de alguma maneira foram rígidos demais, então eu vou fazer diferente. E aí abrem mão da rigidez dos pais para serem uns moranguinhos. E aí criam essa geração que nós temos visto, que é terrível. Esse ataque ele é muito evidente por toda a agenda do progressismo. O progressismo, toda forma de progressismo, de inclinação à esquerda, ela tem um inimigo principal, que é a Deus. Nós temos que entender isso. Então, o ataque a esse conceito de disciplina e amor, de divorciarem isso, ele é evidente em toda a agenda progressista. O Arthur Pink, nosso querido batista, ele dizia o seguinte: nessa era socialista e comunista, isso lá atrás, onde a insubordinação e a ilegalidade é o mau espírito dos nossos dias, é natural haver um espírito de rebelião a esse mandamento. É evidente que quando eu falei que o Solano Portela disse que o respeito é um instinto dado por Deus, um instinto natural, nós não podemos esquecer, e nem o Solano esqueceu, dos efeitos da queda.
que o homem natural é naturalmente corrupto, que ele está totalmente depravado, que ele está morto em delitos e pecados. Então, aquele amor natural, aquele instinto natural, ele está contaminado pelos efeitos da queda, pelos efeitos do pecado. Como lembra outro grande homem de Deus, o homem caído encontra na sua natureza agora caída uma natural resistência às autoridades. Isso nós vemos nos nossos filhos, desde a tenra idade. Se você tentar se esforçar e com um pouquinho de sinceridade, você vai ver que durante a sua vida, desde também da sua tenra idade, sempre uma rebeldia, uma resistência natural a qualquer autoridade. Né? Ou um herói da esquerda, que cada um tem um herói que merece, mas o Che Guevara, ele dizia o seguinte: se há governo, sou contra. É um instinto natural. É por isso que o mentor de Obama, de Hillary Clinton, o Saul Alinsky, ele oferece as suas obras ao primeiro rebelde, a Satanás. Ele deixa isso claro nos livros. E é isso que o pessoal bebe. Você talvez nunca ouviu falar em Saul Alinsky, mas Saul Alinsky te influencia de certa maneira. Uma resistência natural às autoridades. E isso nós somos ensinados desde pequeno. Nós nascemos então com o instinto natural de obedecer aos pais, destruído pela queda, afetado tremendamente pela queda, e depois nós somos atacados constantemente, bombardeados de uma maneira brutal com um conceito, uma concepção, um jeito de ser rebelde, não submisso, independente. Lembram? Conseguem ouvir lá no fundo o eco? Não é verdade que morrerão. Quando vocês comerem, vocês serão iguais a Deus, serão independentes. O Éden continua ecoando. Filhos que não respeitam os pais, mais tarde se rebelarão contra outras formas constituídas por Deus também de autoridade. Filhos que não obedecem, não respeitam e não honram seus pais, eles não vão parar quando crescer. Não imaginem que... tem até quem defenda a idade da razão, né? Que é um conceito totalmente contrário às Escrituras. As Escrituras nos mostram que fomos concebidos em pecado. Mas até mesmo essa ideia de que a criança nasce pura e depois ela é corrompida de alguma maneira, vai contra a esperança de que, quando crescer ele vai se arrumar. Hoje ele é rebelde, hoje ninguém segura ele, mas quando crescer ele vai naturalmente ele vai melhorar, ele vai criar juízo. Juízo não se cria, juízo se ensina. Não nasce natural, infelizmente. Pior, se eles não honrarem os seus pais, eles não estarão honrando a Deus. Filhos que não honram seus pais, eles não estão honrando a Deus. Filhos que crescem não honrando seus pais, crescem não honrando a Deus. Em primeiro lugar, porque já o desobedecem. Há um mandamento de honrar a Deus sobre todas as coisas. Há um mandamento de honrar pai e mãe. Em segundo lugar, porque se não honram os pais que vêm. Vamos lá para João de novo, a respeito do amor. Se nós mesmo adultos não honramos nossos pais que nós vimos, como é que nós vamos honrar aquele que a gente não vê? Por isso, a destruição do lar, e eu tenho frisado isso sempre para os irmãos, a destruição do lar, ela marca o início do fim da civilização conforme nós entendemos. Como é que o inferno se levanta através da agenda progressista, e não somente através dela, mas com todas as suas forças, contra Deus? Não dá para atacar Deus, então ela vai contra a igreja. Mas também não dá para simplesmente atacar a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ainda que isso esteja falando a respeito de morte, vamos forçar um pouquinho o texto e entender que Deus, Senhor da igreja, guarda a sua igreja. Onde é que vem o ataque? Nas células que formam a família de Deus.
A família. A destruição da família. Como é que se ataca a família? Primeiramente, destruindo o conceito bíblico de pai e mãe. Por isso, primeiramente, nós devemos entender que o conceito de pai e mãe nesse mandamento, ele é muito mais abrangente do que simplesmente aqueles que geraram a você e que me geraram. Ele diz respeito não apenas a pais naturais da pessoa, mas conforme o Catecismo Maior na pergunta 124, todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que por ordenança de Deus têm autoridade sobre nós, seja na família, seja na igreja, seja no Estado. Honrar pai e mãe vai muito além da sua casa, de tal maneira que, entendam como vai fechando, aquele que não honra, naturalmente vai crescer não honrando tanto a Deus como as autoridades. E o mandamento, ele não diz respeito também só aqui. Então, a quebra desse mandamento se dá aqui e vai se dando no desenvolvimento da pessoa. Veja, eu não estou aqui relativizando, eu não estou amenizando, eu não estou facilitando, eu não estou pulverizando o mandamento. Os pais, os nossos pais de verdade, eles devem ser honrados. E devem ser honrados como Deus é honrado. Obviamente, não igualmente, né? Mas dignos de honra como Deus Pai é. Não em igualdade, porque aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de mim. Mas é um mandamento de Deus. Então, primeira coisa que nós temos que ter muito forte, o mandamento, ele fala sim da nossa família. E é terrível você ver cristãos, e eu tenho contato com bastante gente, cristãos que trabalham, fazem, acontecem, mas desprezam seus pais, não honram seus pais, odeiam seus pais. Lembra que eu falei que o conceito de ódio é bem abrangente? Ah, mas olha, Alberto, eu não conheço ninguém assim que tem ódio dos pais. Mas que despreza, que tem outras coisas à frente dos pais, que não dá atenção, que não dá o cuidado, que não obedece, que busca sempre um confronto, que busca sempre a transgressão, que busca sempre uma forma de dar uma beliscadinha. Talvez você conheça alguns assim, talvez você seja um assim. Nós temos obrigação de honrar pai e mãe, é mandamento. Assim como eu frisei para os irmãos, a igreja tem desprezado o dia do Senhor. Quarto mandamento, não quer dizer. O importante é ali, não adulterar, não matar, né? Esses são mais importantes, está na mesma lista. E guardar o dia do Senhor ainda está na primeira tábua, naquele que Cristo Jesus disse que era o principal mandamento. Outro semelhantemente também é importante, mas aquele demanda a força deste. E na mesma lista está honrar pai e mãe. Então não adianta nada você levantar uma bandeira, puxa, olha só, eu não cobiço a mulher do próximo, eu não sou egoísta, eu não mato, eu não adultero, eu não minto, eu não tenho outros deuses diante de mim, eu não tenho imagens mentais, físicas, ou faço formas de culto a qual Deus não ordenou, eu não profiro o seu santo nome em vão, eu guardo o dia do Senhor. E olha, pai e mãe, assim, eu não vejo tanta, entende? É que você não sabe, você não foi criado pelos meus pais. Honrar pai e mãe, está na mesma lista. Tiago é bem claro, aquele que tropeçar numa vírgula da lei se faz réu de toda a lei. Nós não podemos desprezar uma vírgula, quanto mais o mandamento inteiro. Portanto, outra coisa que nós não podemos esquecer jamais, o mandamento, ele obtém a sua força elementar, a sua força básica de Deus. De Deus. Quando nós o honramos, como vimos nos últimos 4 estudos sobre os primeiros 4 mandamentos,
E esse mandamento se inicia então depois da honra a Deus na família. É a menor célula da sociedade, a qual é fundamento de todas as demais estruturas sociais. O fundamento da igreja começa na família, o fundamento da sociedade está na família, o fundamento da escola está na família. De modo que, além da ordem para exercermos o amor e a honra para com nossos pais e mães, o mandamento ordena, e aí é pesado, que honremos aqueles que foram colocados sobre nós, como governos e autoridades. Calvino diz o seguinte, a respeito do mandamento, que quer dizer que devemos mostrar-lhes aos nossos pais respeito, obediência e gratidão e prestar-lhes todo o serviço possível. Notem a abrangência disso, é todo o serviço possível. Continua ele, pois é vontade do Senhor que hajamos desta forma para com aqueles que nos deram a vida. Em outro lugar ele afirma o seguinte, o fim do mandamento, e aí agora indo numa abrangência maior do que pai e mãe, o fim do mandamento é que, uma vez que o Senhor Deus deseja a preservação da ordem que Ele indicou, os graus de proeminência estabelecidos por Ele devem ser inviolavelmente preservados. As autoridades têm que ser respeitadas, honradas, amadas, zeladas. Por isso se faz tão importante que nós tenhamos bons governantes. Por isso é tão triste termos governantes tão corruptos. Por isso é tão triste nós chegarmos ao ponto de nós termos um governante que afirma que o sol não tem importância, porque o sol brilha durante o dia que já é claro, mas a lua é importante porque a lua brilha à noite quando não há luz. Isso é uma vergonha. Nós deveríamos chorar de imaginar que uma senhora que fala isso foi presidente da República. A gente pode rir, é motivo de chacota, e tem que ser, porque não se dá o respeito. Agora, é motivo de muita tristeza, principalmente sabendo que nós devíamos honrar, respeitar. Por esse motivo, afirmamos mais uma vez que o conceito de pai e mãe é maior do que nós entendemos até hoje. O catecismo ele fala de relações entre superiores, inferiores e iguais. Isso de novo, você começa a falar, olha o tamanho da encrenca do estudo de hoje. Você começa a falar de autoridade, a gente não gosta, de honrar pai e mãe, que honrar pai e mãe está diretamente relacionado a Deus e diretamente relacionado às demais autoridades. Tá, e aí os caras lá colocam superiores, inferiores e iguais. Como isso? De que forma isso? O que isso significa? Deus não enxerga todos iguais? Nós não lemos Efésios 6 ali, com Ele não há acepção de pessoas? Como é que você vem falar sobre isso? Como é que esses caras escreveram a respeito de superiores, inferiores e iguais? E nós temos que entender isso. Veja bem, eu citei já o Pink falando do que o progressismo tem feito. Ele tem bagunçado a percepção das coisas na nossa cabeça. De tal forma que nós temos sido doutrinados e modelados a repetir coisas igual papagaio, sem pensar, sem entender, sem nos colocar na nossa posição. Além de toda a percepção difícil da autoridade, a mensagem de hoje está usando bastante de filosofia política. Me perdoem, era o que tinha que ser. E já que se levanta um inimigo contra a gente vai no calcanhar de Aquiles dele. Todo discurso de esquerda prega a igualdade. Todo. Prega. Praticar é outra coisa. A gente vai ver isso mais à frente. Mas todo discurso de esquerda, todo discurso progressista prega uma igualdade. E nós começamos a falar autoridade de Deus, autoridade de pai e mãe e as demais autoridades. Então notem como ele vai direto no âmago da desobediência. Todo discurso progressista, todo discurso de esquerda, ele tem o embrião
patético da chamada luta de classes. Nota, isso é de uma... Me desculpe se alguém que está ouvindo isso defende uma agenda dessa, mas como profeta de Deus eu tenho que falar a verdade. É patético. Patético. É o patrão contra o empregado, é o homem contra a mulher, é o branco contra o negro, é o hétero contra o gay, é pais contra filhos. É simplesmente patético. Patético. Primeiro que nós temos que lembrar de um mantra progressista: dividir para conquistar. Você divide. Nós temos uma sociedade, então divide pais e filhos. Já é uma divisão, divide homens e mulheres. Outra divisão, patrões e empregados. E vamos dividindo, brancos e negros, e asiáticos, e qualquer outra coisa. E vamos, hétero, gay, e vamos dividindo. Quando você vê, você não tem mais um grupo. Você pode abater os patos, todos separadinhos, todos eles dizendo que nós lutamos por igualdade. E não precisa nem abater esses patos, porque eles próprios ficam se bicando, enquanto quem promove isso está rindo à toa. Entendam o seguinte: é sempre aquela luta contra o patriarcado. Natural, né? Porque nós temos Pai, Senhor Deus, nosso Pai. Entendam como sempre é um eco da rebelião. Nós fomos educados assim, muito além daquela... Entendo, mas você está falando isso de um marxismo antigo, né? Karl Marx vem com aquela historinha burguês e proletariado. Isso não... Quando vocês encontram alguém que fala burguês e proletariado, vocês têm a minha permissão, dá uma bufetada. Dispara. Não fala mais isso. Não fala mais isso. Porque se você tiver uma barraquinha de pipoca na praça, você é burguês. Por quê? Porque você possui os meios de produção. O burguês não é o dono da JPS. Qualquer um que possua os meios de produção é o conceito de burguês. E qual é o conceito de proletariado? Os pobres. Não, proletário é aquele que só tem a prole para vender. Não existe isso. Ou você só tem os seus filhos para vender. Entenda o seguinte: hoje, um favelado, uma pessoa que mora numa comunidade carente, tá? Pobre, extremamente pobre, ela tem muito mais conforto e acesso a muito mais coisas do que reis e príncipes de outrora. Isso graças a Deus e graças ao capitalismo. Mas deixa isso para lá. Então, muito além dessa pequenez de só burguês e proletariado, a dialética marxista ela não para. E ela vai fazendo sempre essa ideia da luta de classes e vai fazendo síntese e antítese, e vai indo para chegar na divisão geral. Então, nós fomos educados assim. O sistema, todos nós fomos educados por aquele cara que é considerado o patrono da educação na nossa nação. O maldito Paulo Freire. E o sistema paulo freiriano é a pedagogia do oprimido. Eu não estou falando bobagem, eu estou. Lembra do teu período de escola. É sempre o rico é ruim, o patrão é ruim. Imperialismo norte-americano. O Brasil nunca foi colônia. O Brasil não foi colônia nem de Portugal. Mas está preocupado com o imperialismo norte-americano. E é tudo aqueles caras fedido, sujo, maconheiro que querem ir para Miami comprar coisa barata sem imposto, com a camisa do Che. Então nós fomos educados assim, opressor, oprimido. Notem, você é funcionário, você é oprimido. Aí passa uma pessoa mais pobre que você tem o seu carro. Ele agora é o oprimido e você é o opressor. Mas aí ele para com a motinho que ele está e põe uma arma na tua cabeça. Agora você é o oprimido, ele é o opressor. Mas aí se ele te matar, ele é o oprimido porque ele é a vítima da sociedade. Cara, é loucura. Aí você entende por que esse pessoal consome e quer a liberação das drogas. Porque só droga para fazer isso fazer sentido. A verdade é essa. Exemplo prático. Todo esquerdista defende a figura do Luiz Inácio. E entendo o que eu estou falando vai ter sentido lá na frente, tá?
Todo esquerdista defende a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, pai dos pobres no Brasil. Sim, ele gerou tanto pobre que é pai do pobre mesmo. Todos os esquerdistas no Brasil vão dizer que todos são iguais. Todos são iguais. Mas todos eles bateram palma quando Lula, réu em 6 inquéritos, que é pouco, condenado já em um, disse o seguinte: que não há nessa nação alma mais honesta do que ele. E ele disse o seguinte: não há católico, não há evangélico, não há ninguém, nenhum outro partido político, e aí para a militância, e nenhum de vocês, no máximo igual, mas não há ninguém, não há alma mais honesta. Entenderam? Mas não são todos iguais? Aí a gente lembra de George Orwell, Revolução dos Bichos. Se você não leu, leia. Né? Todos são iguais, mas existem alguns que são mais iguais que os outros. Todos são iguais. E nessa perspectiva, que é, ao meu ver, uma crítica ao socialismo de George Orwell, todos são iguais, mas alguns são mais iguais. Isso é um conceito quase, com muito cuidado, quase bíblico. Para Deus todos são iguais, mas não são exatamente iguais. Por isso nós temos os conceitos superiores, inferiores e iguais. Observe o seguinte: Paulo. Quem era Paulo, o apóstolo, antes? Paulo, aquele judeu zeloso, que fez com que cristãos blasfemassem, que entregou cristãos à prisão, que foi responsável por morte de cristãos. O ladrão da cruz, quem era? Primeiro, ladrão. Segundo, ele entra na cena da crucificação, o ladrão arrependido igual o ladrão que não se arrepende. Ambos começam blasfemando do nosso Senhor. O gadareno, quem é o gadareno? O endemoniado, há uma legião de demônios sobre ele, vive nu, arrebenta a corrente, todo mundo tem medo dele. Raabe, Juízes capítulo 2, quem é Raabe? Uma prostituta, uma garota de programa em Jericó. São vários personagens, todos eles criaturas de Deus, todos eles pecadores, todos eles dignos de condenação do inferno. Todos eles salvos da mesma maneira, pelo mesmo Salvador. Todos eles alvo da mesma graça. Todos eles receberam a mesma medida de graça. Não houve mais graça para um do que para o outro. Mas aí eu pergunto para os irmãos: são todos iguais? Será que são todos iguais? Um se transformou no apóstolo dos gentios, escreveu mais da metade do Novo Testamento. O outro salvo aos 45 do segundo tempo, sem obra nenhuma, sem nada, nem batizado foi. Para alguns, tem a igreja aí que ele, se não batizar não é salvo. Não foi batizado, não teve obras, 46 do segundo tempo, já no acréscimo, ele é salvo. E aí ele recebe uma promessa maravilhosa, de ainda naquele dia estar com o Senhor. Outro endemoniado, liberto, foi deixado como missionário em Decápolis. Da mesma forma, a mulher samaritana, inimiga dos judeus, adúltera, ela é deixada como missionária na Samaria. E ela traz grande quantidade de samaritanos, que aí dizem: agora nós cremos porque nós ouvimos dele, não só pelo teu testemunho. Raabe, a ex-prostituta, além de auxiliar na tomada de Jericó, ela entra no povo de Deus, ela casa com um judeu, se converte e entra como um ascendente de Cristo. Ela entra na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é glorioso. Podíamos citar mais: Salomão, filho de um relacionamento que iniciou de forma errada. Davi, assassino e adúltero, ambos reis. Agora eu pergunto para os irmãos: Deus tratou todos da mesma forma? Todos receberam a mesma posição? Ou será que, condenados da mesma forma, salvos da mesma forma, alvos da mesma graça, todos criaturas, mas Deus colocou alguns como superiores e outros como inferiores e outros como iguais? Hein? A providência não colocou Davi e Paulo acima do gadareno?
E a gente não nota o gadareno gritando, não, tem que ser todos iguais, justiça. Não há isso. Dessa maneira, aprendendo de Deus e não do mundo, nós vemos que, em primeiro lugar, pai e mãe, além de indicar os nossos progenitores, indicam também os superiores, a qual o catecismo nos ensina. São os superiores. Pais e mães são nossos superiores. Foram colocados por Deus na posição de superiores. Diante de Deus são iguais, mas tem a posição superior. E como eu disse que o mandamento não é só para pai e mãe, os outros superiores que também possuem dons vindos de Deus, ou são mais velhos. Sim, pessoas mais velhas que você são de alguma maneira superior a você. Ou receberam mais capacidade em alguma área, ou foram alçados a líderes. São pessoas que possuem posição de autoridade na sociedade. Agora entendam, é posição. Eles foram colocados, capacitados e posicionados. Então eles são superiores em quê? Posição. Não precisa dizer, eu fui lá e o Alberto falou que eu sou inferior. Eu já sou tão complexado. Posição. Isso na família. Isso na igreja. Isso no Estado. Isso em qualquer relação social. Entenderam por que o grito da igualdade? Entenderam por que se há governo sou contra? Entenderam por que no Éden a gente ouve, não, vocês serão iguais a Deus. Sua posição foi ordenada por Deus. E em algum aspecto eles se assemelham com a posição de pais naturais. Líderes de igreja, líderes do Estado, professores, pessoas mais velhas. E isso nos traz duas coisas. Não adianta o pessoal estar, não, se eu sou pai, se eu sou patrão, se eu sou alguma coisa, eu sou superior. Isso traz duas coisas muito importantes. A primeira, obrigação de honra e respeito pelos inferiores. Obrigação. Nós temos a obrigação de honrar e respeitar os superiores. Mas a autoridade deles, constitui uma responsabilidade. Os superiores têm responsabilidade. Eles têm responsabilidade de zelo, responsabilidade de correção, responsabilidade de suprir as necessidades, de aprovar boas ações, de refrear más ações e de proteção. Em segundo lugar, nós vemos aqueles que devem se submeter à autoridade, os inferiores em posição. Por favor, ambos são iguais perante a Deus. Ambos são iguais perante a lei. A lei é a mesma para todas. Foi o que o Moro escreveu na sentença agora para o ex-presidente. A lei tem que ser a mesma para todos. É uma questão de posição. Pensa um outro exemplo. Usar futebol como exemplo é triste, mas num time de futebol, quem que tem a posição mais elevada? Todas são importantes. Todas recebem salário. O time tem que entrar com todas em campo. Mas há uma posição superior? Há. Me digam de cabeça a dupla de volantes do Barcelona. Mas de ataque? De ataque todo mundo sabe. Os atacantes todo mundo sabe. Agora, atacante não marca gol se não tiver marcação no meio campo. Se não tiver um passe conduzido do meio campo. Todos são iguais. Todos são importantes. Mas há aqueles que estão em posição. Você vai no estádio ver o Neymar. Não vê um back cabeça dura do só dá bicão. Mas que é importante. Tem que ter esse tronco jogando. Você não vai ver, tinha aquele Luiz Otávio, uma coisa assim na seleção brasileira. Não lembro nem o nome, você não vai ver. Você vai ver os caras lá da frente. Eu quero ver o fulano. Você não vê a camisa do meio campo sendo vendida. A posição. Agora o meio campo já pensou se ele, justiça, somos todos iguais. Se eu não tiver o mesmo respeito que o Neymar tem, eu não entro em campo. O que vai acontecer com ele? Dentro em breve vai estar numa outra profissão, porque ele não vai poder estar nessa. Quem está em posição de os inferiores? Filhos. Filhos são em posição inferiores aos pais que devem ser honrados por eles. Mandamento de Deus. Empregados. O povo em relação a governantes.
o povo em relação a autoridades, o povo em relação à justiça, alunos em relação a professores. São uma posição de inferiores que demandam que eles honrem, respeitem e amem os seus superiores. E aí, em terceiro lugar, os iguais. Os iguais são aqueles iguais na capacidade, no cargo, na idade, na posição ou na dignidade. Esses relacionamentos, eles cumprem a lei dos iguais, quando não buscam inferiorizar o outro. Entendam, se um professor ou um pai é superior ao outro, os irmãos ou os alunos são iguais. Eles não devem, sabe o dominador, aquele que domina a galera? Ele quebra de não honrar um e quebra de não honrar o seu igual. O mandamento. É interessante notar outra coisa. Uma pessoa ela pode ter várias posições. Afinal de contas, um pai, ele é superior a seus filhos. Ele pode ser patrão e ele é superior aos seus empregados em posição. Só que ele também é filho, então ele é inferior aos seus pais. Ele tem que ser inferior ao governante, ele tem que ser inferior à justiça. Ele é igual aos colegas de profissão. Entenderam? Então, cada pessoa, ela se relaciona com outras, onde ela tem as suas posições de superior, de inferior e de igual. E em todas elas, essa relação, ela tem que ser administrada de uma maneira que honre a Deus, de uma maneira que obedeça ao mandamento de honrar pai e mãe. Definido isso, nós podemos afirmar que o mandamento de honrar pai e mãe, então, se estende família, igreja, Estado. Nos relacionamentos entre pais e filhos, esposos e esposas, idosos e jovens, patrões e empregados, pastores e pastoreados, governantes e governados, professores e alunos, autoridades militares ou civis e o povo comum. Tudo o que é exigido com relação aos pais é aplicável nesses outros relacionamentos. Tudo. Daí entendemos o caos em nossos dias. Porque aquele que não honra pai e mãe não vai honrar nenhuma dessas relações. E aí a sociedade vira o que nós vemos da janela para fora. E infelizmente muitas vezes nós vemos dentro das nossas casas. Quando a célula fundamental da sociedade, da igreja é atacada, que é a família, todo o resto entra em colapso. A desobediência do Éden, o querer ser igual a Deus, se manifesta no desprezo às autoridades, iniciando com relação aos pais. Todos são iguais, ninguém é mais do que ninguém. Isso são mantras que justificam essa desonra, mas não se justificam diante de Deus. Ora, quem foi que instituiu a família? Quem foi que instituiu a igreja? Quem foi que instituiu o Estado? Portanto, toda rebelião contra a instituição da família, da igreja e do Estado é diretamente uma rebelião contra Deus. Irmãos, eu sei que hoje a mensagem foi bem técnica, bem conceitual. Semana que vem nós vamos desenvolver mais profundamente ela de maneira prática. Mas antes de encerrar eu quero listar algumas aplicações para os irmãos. Primeira aplicação, Colossenses 3:20, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Filhos devem obedecer, filhos devem se sujeitar, filhos devem honrar, filhos devem zelar, filhos devem sustentar os seus pais na velhice. Filhos devem se abster de qualquer coisa que possa ofender ou entristecer os seus pais. Eu vou cortar o cabelo assim, meu pai não quer mais. Posição de rebeldia, isso é o que o mundo nos oferece. Se abster de qualquer coisa que possa ofender ou entristecer. Temos exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, verso 51 diz o seguinte: e Jesus lhes era, a José e Maria, lhes era submisso. Nosso próprio Senhor foi submisso aos seus pais. Davi, depois que foi ungido rei, ele continuava obedecendo o seu pai e cuidando do rebanho. Quando ele é chamado para levar a mensagem, que aí ele encontra com Golias, o que Davi, que já havia sido ungido, estava fazendo? Cuidando das ovelhas, amando do seu pai. 1 Samuel 16. José,
José no Egito estava somente abaixo de Faraó. O que José faz quando seu pai aparece? Se curva em terra diante de seu pai. Gênesis 48. Honrou. Ele não ficou menor no Egito por causa disso, mas ele continuou sendo um homem obediente a Deus. Notem, eu falei várias vezes, vou falar mais uma vez. 1 João 4,20. Se nós não amamos os nossos irmãos que nós vemos e dizemos que amamos a Deus, nós somos mentirosos. Isso se dá com os pais também, só que tem um peso um pouquinho maior. Paulo pesa isso lá em 1 Timóteo, quando ele diz o seguinte, e prestem atenção, 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que um descrente. João ainda chamou de mentiroso, mas Paulo ele bate firme. Então não adianta você viver dentro da igreja, não adianta você viver com a cara na Bíblia, não adianta você sair pregando o Evangelho para todo mundo, se você não tem cuidado, especialmente com os da sua casa, você negou a sua fé, e é pior do que o incrédulo. Mas qual é o limite dessa obediência? A gente leu Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ninguém pode determinar a realização de algo ou ser digno de honra e obediência quando estiver em contradição com a palavra de Deus. Nós não devemos honrar os nossos pais se eles nos levarem a outros deuses, por exemplo. Nós não devemos obedecê-los nessa questão. Segundo lugar, Provérbios 8,15, porque por mim reinam os reis. Deus ordenou a autoridade civil para o bem geral da humanidade, pois se não fosse por isso, os homens seriam bestas selvagens, saqueando-se uns aos outros, nos diz Pink. Pô, não, isso é muito forte. Será que é forte? Lembram do Espírito Santo? Há pouco tempo, quando a polícia entrou em greve, o que nós vimos lá? Selvageria completa. O ímpeto maligno do homem veio saiu de dentro dele, ele começou a saquear todas as lojas, muitos homicídios, muitos estupros. Por quê? Porque não havia essa autoridade. A autoridade é constituída por Deus e ela deve ser honrada. Por isso, para a glória de Deus e para bem-estar mútuo, nós devemos obedecer às autoridades civis, governos, justiça, professores. Devemos honrar e orar por eles. Quantas vezes nós criticamos essas autoridades e quantas vezes nós oramos por elas? Seria bem interessante se nós orássemos mais, mas eu garanto que se nós fizéssemos uma pesquisa aqui para valer, a maioria que é bem crítica, ela nunca orou. A exceção novamente é: filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Se um rei, como nós temos o exemplo, né, meu Deus, deu um branco. Só lembro do Abed-nego. Deu um branco. Alguém que leu? Oi? Não. Sadraque, obrigado. Sadraque, Mesaque e Abed-nego. O que o governo fez? Vão se curvar ou não vão. Então a honra a Deus é primeira. A honra a Deus é primeira. Mas isso não nos livra de honrarmos as autoridades, não nos livra de orarmos por elas. Terceira aplicação: vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne. Senhores segundo a carne. Quem são os senhores segundo a carne? Isso, patrões, ou senhores de escravos no caso. Temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para com homens. Entendem o que sindicatos e o progressismo faz? Nós naturalmente, no nosso primeiro emprego, nós entramos, batemos o cartão, 5 minutos depois nós estamos falando do opressor. Nós assinamos um contrato, lemos o contrato, sabia o que ia haver, entramos, o horário de almoço é pouco, o salário é ruim, o ticket de refeição é pequeno. Essa é a nossa realidade. Nós devemos honrar os nossos patrões. Nós devemos trabalhar para eles como que para o Senhor. Você não está desenvolvendo atividade para Ele, mas para o Senhor.
Nós devemos orar por eles, honrá-los, respeitá-los. Qual é a exceção? Efésios 6:1. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Se eles te levarem contra o Senhor, aí você tem direito à rebeldia. A última, para nós encerrarmos, eu já até copiei os textos aqui porque eu sabia que ia ficar longo. Hebreus 13:17. Obedecei vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Está falando de quem? Isso, pastores. Lucas 10. Quem vos ouve, a vós, a mim me ouve, e o que vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, que é o nosso Pai. 1 Timóteo 5. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Dupla honra não é você, eu te honro e eu te honro de novo. Dupla honra é honorários redobrados, tá? Gálatas 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instruiu. Zelo. Eu não estou falando nem diretamente por mim, mas eu vi já comunidades onde os líderes estavam praticamente passando fome e a comunidade nem aí, estava cobrando que não era visitado, mas ninguém foi lá ver se ele tinha gasolina para visitar. Todo mundo ligava para falar de um problema, mas ninguém ligou para convidar para, vamos comer alguma coisa. Eu vi isso acontecer. Eu vi um líder desandar ser destruído. Nós devemos honrar os nossos líderes, os pastores, como alguém colocado nessa posição superior por Deus. Mas a exceção é Efésios 6:1. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Se os pastores, se os líderes te levam para um caminho diferente da Escritura, abandona. Vamos ficar em pé. Semana que vem nós continuamos estudando esse mandamento de uma maneira mais prática. Vamos avançar a questão 65 do Breve Catecismo. Mas eu acho que já temos uma certa quantidade de material para pensarmos nos relacionamentos que nós temos tido com os nossos líderes, com os nossos pais e com a figura de pai e mãe na sociedade. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão porque somos duros de coração, não honramos as autoridades que tu constituiu sobre nós, não oramos por elas, não obedecemos, não trabalhamos, honramos e obedecemos a elas como a Ti. E indiretamente, então, nós desobedecemos a Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós podemos usar como desculpa que nós fomos ensinados errado, desde a tenridade. Podemos usar como desculpa que nós somos frutos da queda e nascemos corrompidos. Mas hoje nós contamos com o Teu Santo Espírito para nos auxiliar, para nos santificar. Por isso nós pedimos, Senhor, que nós não fiquemos com desculpas, nós nos coloquemos numa posição de obediência. Nos ajuda a honrar os nossos líderes, nos ajuda a honrar os homens de lei, os professores, os pastores, nos ajuda a honrar os nossos governantes, nos ajuda a honrar nossos pais. A respeito de todos os pais e mães nesse conceito que estão além do nosso controle, Tu nos deu já nossos pais, nosso pai, nossa mãe, a qual nós devemos honrá-los no Senhor. Mas a todos os outros que podem mudar, Senhor, tem também graça e misericórdia de colocar homens que sejam dignos de honra. Nos ajuda, facilita para nós, Senhor. Nós possamos orar por essas pessoas, que possamos clamar por pessoas dignas, mas que sejamos já fiéis no pouco de graça que nós possamos ver nos líderes que nós temos hoje.
para que Tu coloque bons líderes para nos guiar, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque é um mandamento de suma importância, a qual nós temos desprezado. Glórias ao Teu santo nome, porque nós não dependemos do nosso mérito, mas dos méritos de Cristo Jesus na cruz. Por isso nós Te agradecemos. Amém.